Pois é. Oi, pessoal. Aqui quem fala é Núbia Gonçalves, do canal Império da Mente. Bem, vamos de Bruxix. Vou ter que dividir essa história em duas porque é um pouco pesado essa história. Como assim? Gente, despertar espiritual, quando você entra para dentro da espiritualidade, onde tem muitos tabus, o principal tabu que todo mundo fala muito é o seu lado do sono, mas ninguém te fala por quê. Nem sempre está todo mundo preparado. A verdade é essa. Por que eu falo isso? A pessoa que passou por isso. Foi pesado? Foi. Muito pesado. Ainda bem que já tinha um tempinho, né? Que eu já estava com as minhas mentoras e foi quando eu conheci meu outro mentor, que é o meu xamã, Pena Branca. E se eu não me engano, eu conheci também a minha cabocla, que também estava comigo, os dois. Não é fácil assim não, gente. O povo olha pra você, mas é tranquilo. Não é essa Coca-Cola toda não, tá? Se você gostou, vai compartilhando com seus amigos. Se você quer entrar, é bom você escutar. Por quê? Quando eu comecei, eu não tinha mísera noção. Não tinha mísera noção do que seria. Estava atrás de reforma íntima, né? Porque eu já sabia que eu tinha dons nada normal. Como diz o povo, alguns falam que não é bom, outros falam que é. Ou seja, tem todo tipo de prerrogativa do que é certo e o que é errado. Pra mim, foi a melhor coisa. Nem todo mundo tá acostumado a lidar com a sua parte mais sombria. Sim, quando você vai trabalhar a sua espiritualidade, você tem que sair arrancando os véus. Não é fácil, não. Principalmente quando você vai trabalhar o seu lado sombra. Eu aconselho, principalmente quando você for reviver a sua morte de outra vida, não fique sozinho. Eu passei por um perrengue lascado. E eu só não surtei porque, graças ao bom Deus, eu já estava bem amistosa com as minhas mentoras e os meus mentores. Senão eu tinha ido para o hospital. Melhor dizendo. Não foi fácil. Não mesmo. Vamos. Eu tava rolando no TikTok e quando eu vi uma mesa arcturiana, eu fiquei curiosa, o que é isso, né? Fui ver, né? A mesa arcturiana, ela trabalha vários pontos da sua vida, né? Traumas, essas coisas. Eu não sabia que esse negócio funcionava, né, gente? Eu provei da pior forma. Sim, provei da pior forma porque eu me assustei horrores. Aí eu tava assistindo, né? Assisti um pouco e foi indo, né? Fui assistindo, fui entendendo mais ou menos como é que era esse negócio. Não aconselho fazer em grupo, tá? Faça você separar da a mesa arcturiana, porque você precisa de alguém para te assistir, tá? Porque dependendo do trauma, não sei não, viu? É ruim. Escuta o que aconteceu comigo. E aí eu tô lá, né? Eu tinha marcado uma saída, né? Fui sair, né? Assisti, acho que uma meia hora de mesa arcturiana. E tá, eu saí e tal, conversei e tal, à noite. Aí, beleza, né? Não tinha acontecido nada nesse dia. Acho que era um sábado. Sexto era sábado. E voltei pra casa e tal. Não aconteceu nada. No domingo, a pessoa, né,
foi fazer o almoço. E aí, o que aconteceu? Eu não costumo errar muito no sal, porque eu não gosto de comida salgada. E nesse dia, eu errei o sal. O sal tava demais na comida. Foi um dos pontos gatilhos. Isso foi no domingo. Comida salgada, né? Aí eu fui na segunda-feira, tava trabalhando cedo e tal. Quando foi à tarde. Eu deitei, tá, não tava. Tava um pouco quente, não tava igual hoje, tá tempo de chuva. Tava fresco. Aí eu deitei no sofá e eu comecei a passar mal. Passar mal. E passei mal, mal. Estômago ruim. Eu pensava, não sei se eu queria vomitar, o que eu queria fazer. Então sei que meu estômago ficou horrível. Falei, gente, mas o que aconteceu? E eu passando mal, muito mal. Falei, gente, eu tenho que ir pro hospital, né? Eu não conseguia nem levantar do sofá. E eu tava suando igual tirador de espírito. Gente do céu, mas eu suava tanto. E aí eu comecei a ter lapsos de memória. Não tava entendendo, né? E lapsos de memória, umas cenas estranhas. Eu, gente, mas que é isso? Aí eu fui tentar entender. E fui tentando entender que história que é essa, salgada. Aí eu fui vendo as cenas da minha outra reencarnação. Isso uns 7 séculos atrás, mais ou menos. Mais ou menos isso. Gente, eu vi tudo. Mas eu passei um pânico. Eu tava sozinha em casa. Depois dessa mesa arcturiana. E eu passei mal, meu estômago ficou ruim, e a boca salgada, e eu mal, mas muito mal. Eu fiquei, acho que umas 2 ou 3 horas passando muito mal. Não conseguia nem pegar o telefone, não conseguia nem levantar a cabeça, de tão ruim que eu fiquei. E aí me veio todas as memórias, eu vi tudo, eu vi toda a cena. Eu vi o que aconteceu, o porquê, a morte. Descobri algumas coisas da uma vida passada minha, que eu estava nesse processo, mas eu passei muito mal, muito mal mesmo. E eu olhava, falava assim, meu estômago ficava, eu não sabia se eu queria, eu pensei, se eu levantar para ir no banheiro para vomitar, eu não vou dar conta, porque eu vou cair dentro do vaso, vai ser pior. E eu fiquei ruim. E eu olhava pro telefone, eu não conseguia pegar o telefone. Não consegui, eu fiquei muito mal. E minha boca é salgada, que é trem ruim. E eu falei assim, gente do céu, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí eu fui rememorando tudo, né? Aí eu vi toda a minha história. Gente, eu não recomendo você rememorar a sua vida passada, principalmente a morte, tá? Não recomendo. Se você não estiver preparado, não faça. Não faça porque dá ruim. Ainda mais se for uma morte assim bem trágica, igual foi a minha, né? Que foi a pessoa pulou dentro do mar. Sim. É isso que você tá imaginando mesmo. Eu pulei pra dentro do mar. Umas coisas que aconteceram nessa vida que eu não vi outra saída. Não vou contar não, porque é muito particular e é complicada essa história. E aí aconteceu isso. Aí eu passou muito mal. Eu falei assim, o que eu vou fazer agora? E suava, tava suadinho. O sofá ficou tudo molhado. Suando frio. Frio mesmo. Eu não consegui nem pegar o meu telefone pra poder ligar pra alguém. Nem pra chamar o SAMU, pra vocês terem ideia. E aí foi quando eu olhei e falei assim, eu não aguento mais não, eu preciso de socorro. Aí foi quando eu chamei meu xamã, falei assim, vem cá, que eu não dou conta mais não. Aí eu dei uma chamada no meu xamã, que é o Pina Branca. E aí foi quando eu conheci também a minha Jurema, a minha cabocla Jurema. Falei assim, eu preciso de ajuda, eu não dou conta. Passando muito mal, não dou conta nem de levantar desse sofá. Aí eu rememorei toda a minha morte. Por quê? A mesa arcturiana trabalhou
esse meu trauma, estava no meu subconsciente. E o sal da comida destravou o gatilho. E eu rememorei toda a história. Foi bom? Foi muito pesado. Foi muito pesado. Então, assim, se você tá querendo saber sobre a sua vida passada, eu te aconselho a ir devagar. Principalmente vida passada. Porque você não sabe como é que foi a sua vida, como é que foi os seus traumas. E às vezes você não está preparado, é pesado as histórias, nem sempre é coisa boa. E aí como é que foi a experiência? Depois que o meu xamã, né, o seu Perna Branca veio, né, ele limpou e tal. Muito custo, eu levantei desse sofá, com muito custo mesmo, porque eu tava fraca. E eu com gosto de água salgada na boca. Não era pouco, não, gente. Tá demais. Mas como assim, gente? Água salgada na boca das minhas memórias. Aí a pessoa pergunta: ai, mas o sal não ia despertar isso? Não, o sal sozinho não. Mas como eu tinha feito a mesa arcturiana, aquela de grupo, você tá rolando ali pelo TikTok, e aí ele destravou essa memória. E essa memória, com o sal da comida, destravou todo o bloqueio dessa vida. Ainda continuei vendo a cena na minha cabeça ainda. Não foi muito bonitão, tá? Não vou detalhar não, porque é muito feio. Mas foi um aprendizado na parte espiritual. Nem sempre a gente está preparado. Então, quando você vê essas partes de regressão, tome cuidado. Não vai em grupo não, tome cuidado, porque às vezes você não está preparado, a pessoa pode passar mal, infartar, pode acontecer isso. Então, quando a pessoa for procurar essa sua parte de morte, acidentalmente, como foi o meu caso, vamos devagar. Se você não tem muita coragem de assistir esse tipo de coisa, eu aconselho a não ver, tá bom? Porque não é nada bom que você assiste ali. A minha sorte é que eu tinha meus mentores, né? Porque eu estava sozinha em casa, gente. Poderia ter tido todo tipo de má sorte. Sim, poderia. Pra você ter ideia. E não foi fácil. Rememorar todo o seu trauma e saber todos os motivos pela morte sua. Foi bom não. Mas foi uma lição. Isso foi da série dos Chiques, gente. As pessoas acham que é bonitinho. Não tem problema nenhum. Não. Vai devagar. Se você não aguenta fortes emoções, se você tiver um despertar espiritual, vai devagar, tá bom? Isso é uma das partes, gente. Então, até a próxima, porque ainda não acabou. Então, até lá. Tchauzinho, gente.